E aí pessoal, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia 25 de janeiro. Ricardo aqui mais uma vez comemorando com vocês aí a condenação do Lula no julgamento de segunda instância ontem pelo TRF4. Como eu acho que eu mencionei, eu não acreditava muito nessa condenação não, principalmente por unanimidade. Eu achei que fosse ser um pouco difícil, né, o que iria dificultar aí o andamento do processo, porque ia ter, né, mais direitos a recursos e tudo mais. Mas enfim, acabou que teve a condenação por unanimidade, que foi, né, maravilhoso saber, uma ótima, excelente notícia. Mesmo sabendo que ainda tem algumas possibilidades dele recorrer, enfim, né, os trâmites burocráticos da justiça brasileira, principalmente em se tratando de um político tão influenciável e tão influente, né, e conhecido, né, no Brasil. Mas enfim, eu acho que foi importante essa condenação. Eu acho que o Brasil merecia isso. Uma coisa que eu acho que eu fico indignado de ver, que eu tenho visto nas redes sociais, é que o pessoal de esquerda, né, eles adoram ficar falando, né, que gostam muito de ficar falando que agora Lula foi condenado, acabou a corrupção no Brasil. Muito pelo contrário, né? Jamais, aliás, por isso que eu saí do Brasil, né? Não foi à toa que eu saí do Brasil, porque eu não acredito na política do Brasil. A corrupção está estagnada em todos os segmentos da política, e é muito difícil acreditar numa mudança, porque é um câncer que tem em todos os lados. E eu vi alguns comentários, né, de esquerda dizendo, né, com fotos do Aécio, Cunha, que foram julgados, não foram condenados, ou não foram ainda presos, enfim, toda essa lambança de político corrupto que está solto aí. Só que Temer também, né, pelas suas manobras aí um tanto quanto questionáveis não vão ser questionáveis para ser bonzinho, né? Mas enfim, a política no Brasil tá realmente podre, não dá para confiar em ninguém. Mas eu acredito que esse foi um primeiro passo em direção aí a uma democracia mais correta, e vamos torcer para que continuem, né, esses julgamentos, enfim, e que os políticos tenham medo, porque eu acho que o mais importante para que um país se torne um país sério é ter uma justiça que se tenha medo, que coloque medo nas pessoas. Porque a partir do momento que você tem medo, você pensa duas vezes antes de fazer uma coisa errada. Eu acho que isso é o mais importante. Eu escutei um pouco da sentença ontem, até foi engraçado. Eu acho que daria até eu não sou lógico de fazer react, mas eu acho que daria até eu tava escutando um pouco lá da fala do primeiro delegado lá, que fez a leitura da sua sentença, Gerbran, nem sei o nome do rapaz, o nome esquisito. E eu comecei a escutar, na verdade. Eu tava escutando, coloquei no celular, no fone de ouvido, tava escutando. Escutei mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, né, da sentença dele. Mas eu peguei no meio do caminho, eu peguei bonde andando, não peguei o início. Então eu não sabia se ele já tinha dado a sentença e estava depois no discurso justificando o seu voto, ou se ele ia dar a sentença no final. Aconteceu que eu não ouvi nem o começo e também não ouvi o final. Eu ouvi aí uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. E foi engraçado que eu admito que eu acredito que a maioria dos brasileiros comuns, mortais, tem um pouco de dificuldade de entender todos os termos técnicos que são usados, principalmente no ramo jurídico. E eu tava escutando, né, ele lendo aí a sua justificativa para o voto, que eu não sei até então se tinha ido ou não, enfim. E eu tava escutando, ele falava umas coisas, eu falava,
ele vai votar a favor, né, do julgamento, vai condenar o Lula. Aí ele falava uma outra coisa, eu não, peraí, não, ele vai votar contra, ele não vai condenar. Eu não sei se com vocês, né, para quem teve a oportunidade de ouvir a parte do discurso dos delegados aí na sentença, eu realmente me senti perdido. Mas o que é importante, depois que eu fui ver, depois no final, né, porque eu tava trabalhando, não dava para ficar escutando também muito tempo. Mas o que foi importante saber no final que ele votou, né, pela condenação, assim como os outros juízes também. Enfim, foi um voto de confiança aí de que a política no Brasil tem que mudar, porque a justiça vai estar de olho. A gente pelo menos quer acreditar nisso, né? Tem muita coisa ainda para ser consertada, tem muito juiz aí para ser investigado também, né? Porque o cargo de juiz a gente sabe que vem de uma indicação que demanda uma contrapartida, e isso torna a justiça duvidável, né? Duvidosa. Mas enfim, eu acho que foi um passo importante. Vamos ver se a gente vai ter o gostinho, né, de ver Lula atrás das grades, e eu acho que isso vai dar um pouco mais de garra para o brasileiro aí continuar lutando pelo país, pelo rumo certo aí nas próximas eleições. É isso. Que bom, fico contente de poder voltar e fazer o vídeo depois do vídeo que eu fiz ontem e comentar aí essa sentença favorável à condenação do Lula. Só queria dar um alô. E é isso, pessoal. Vamos comemorar, porque é um feito histórico na história do Brasil, e eu tenho certeza que a gente vai continuar colhendo os frutos dessa condenação, né? Que não vai ter sido, não vai parar por aí. Muitos outros casos de julgamento virão, e esse foi a porteira que precisava ser aberta em rumo a essa não vou dizer essa eliminação, mas pelo menos a diminuição da corrupção na política brasileira. Valeu, pessoal, continuar meu trabalho aqui. Ricardo, diretamente da Flórida, Estados Unidos. Um abraço, até o próximo então.